Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que deve estar tirando o sono de muitos gestores: o alto nível de resgates que os fundos de investimentos estão sofrendo nos últimos tempos. Vocês sabem por que isso está acontecendo? Salve pessoal, Sammy Boy. Olha, eu não sei se vocês viram, mas os fundos de investimentos fecharam o mês de abril com 43,2 bilhões de reais em resgates. No primeiro trimestre, de janeiro a março, o valor das retiradas chegou a 82 bilhões. No total, de acordo com a Ambima, já são 6 meses consecutivos de mais retiradas do que aportes. Isso sem contar que em 2022 o valor de resgates foi o maior em 20 anos, mais de 162 bilhões de reais. Tudo isso, claro, está gerando uma dor de cabeça enorme para os gestores, principalmente para os que não estavam com caixa. Nesse cenário em que o mercado ainda não está muito positivo, desmanchar posições para retornar dinheiro aos cotistas é algo que, muitas vezes, traz problemas. Em alguns casos, os especialistas têm convicções das suas posições e acreditam que uma empresa voltará a se valorizar no futuro ou irá além daquilo que já alcançou. Mas isso não importa. Se o cotista está pedindo seu dinheiro de volta, o gestor tem que devolver. E se ele não tiver ali um caixa, ele tem que desmontar a posição, eventualmente arcando com prejuízo. E bem, por que estamos vendo tantos resgates nos fundos de investimentos? Claro que é pelo cenário macroeconômico. E o mais louco é que, recentemente, não são só os fundos de ações e multimercados que estão sofrendo, os de renda fixa também. Eles são, inclusive, os que mais tiveram saques nos últimos 12 meses, acreditem se quiser. De acordo com especialistas da Ambima, os brasileiros estão sacando dinheiro de fundos para investir em títulos de renda fixa isentos de imposto de renda, como as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário, LCA e LCI. Fundos de investimento, mesmo os de renda fixa, têm aí uma taxa regressiva de imposto de renda, né? Que depende do tempo em que o dinheiro fica aplicado. Quanto maior o horizonte, menor o imposto devido. Todo esse problema de resgates já levou ao fechamento de fundos. Exemplo disso foi o Hectare Real Estate FIC/FIM CP. Mas vale dizer que, mais do que esses saques naturais, eles sofreram porque a carteira desse fundo, que era o principal fundo de investimento da gestora e que tem foco em CRIs, começou a sofrer com a inadimplência. Esse problema da inadimplência e de toda a crise do crédito também foi algo que pesou recentemente nos fundos de renda fixa. O Pedro Rude, vice-presidente da Ambima, falou numa entrevista que o caso da Americanas foi um gatilho para o aumento do temor em relação ao crédito privado e para o aumento dos resgates, com investidores receosos de que a crise pudesse espalhar para outras empresas também. É normal nessas crises as pessoas tirarem seus recursos de algo que vem como arriscado. Dito isso, as LCIs e LCAs são garantidas pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. No caso de calote ou recuperação judicial, o investidor receberá sua quantia de volta aí dentro dos limites do FGC de qualquer forma. Além disso, oferecem a já mencionada isenção do imposto de renda. No caso dos fundos de ações, é bem mais fácil explicar as retiradas. O mercado de ações tem andado de lado há um bom tempo, né? Alguns papéis até têm uma performance boa, dependendo do intervalo de análise, mas a função do gestor é balancear risco e retorno. O benchmark maior desses fundos, que é o Ibovespa, está ali desde 2020, mais ou menos, oscilando na maior parte do tempo entre uma banda que vai de uns 100 a uns 120 mil pontos. Os fundos multimercados, que têm posição tanto em ações quanto em renda fixa, vão na onda e acabam sofrendo também. Mas, enfim, você que gosta de delegar seus investimentos para gestores deve estar se perguntando se agora é um bom momento para comprar cotas ou não. Como tudo no mercado financeiro, a resposta é: depende e muito, Doni. Fundos de ações, de renda fixa e multimercados estão muito ligados à macroeconomia. O stock picking, essa seleção de ação por ação, claro, é algo válido, mas em uma crise é muito difícil fugir da curva. O mercado inteiro fica estagnado e mesmo um gestor muito renomado costuma ter dificuldades. E também é preciso lembrar que performance passada, você sabe, não é garantia de resultado futuro. A própria gestora Hectare, que teve seu fundo fechado, foi destaque
mas em 2020. Em texto da época, um dos gestores responsáveis alertava que a inflação alta estava ligando um sinal amarelo quanto à inadimplência. Quase um quarto dos papéis que eles investiam eram atrelados ao IGPM, que rodava em 25% ao ano. Mas há também a questão que um momento de crise geralmente abre oportunidades, né? Há várias cotas por aí baratas justamente por conta de todo esse movimento de saída de investidores. Quando a crise acabar, provável é que o preço aumente. É claro que é necessário estudar para aportar em qualquer fundo. Ver como é o gestor, no que ele investe, o histórico e por aí vai. Mais do que qualquer coisa, a diversificação é sempre uma boa pedida. Você pode gostar muito do trabalho de alguém, mas eu, particularmente, não sugiro que coloque todos os ovos na cesta dessa pessoa. Outra dica que a gente pode te dar é que há muito conteúdo na internet com os próprios gestores, né? Tem uns podcasts que falam diretamente com esses especialistas e escutá-los pode ser uma boa forma de entender como eles pensam, como eles trabalham. Além disso, tem as cartas dos fundos, que normalmente são mensais ou trimestrais, e também são boas formas de entender os processos. De qualquer forma, nesses momentos de crise é preciso ter calma antes de tomar decisões. Se você investe em fundos, veja o que o gestor está falando e pondere. Alguns fundos podem estar sofrendo por agora, mas as posições podem se recuperar no futuro. É possível que, se o ciclo de juros no Brasil virar, por exemplo, tudo mudará. As ações vão andar, os fundos de crédito terão menos problemas e a vida dos multimercados ficará mais fácil. Aliás, Sammy Boy, a gente fez um Cafeína sobre a mega retirada dos multimercados no ano passado, que depois foi exatamente eles que tiveram um dos melhores retornos no ano. É que paciência é também um investimento importante de ser feito nessa categoria de ativos, né? Mas vale para muitas outras também, por exemplo, o Bitcoin, que eu sempre fico aqui falando às sextas-feiras no Crypto News. O mercado é cíclico, as histórias se repetem e podemos sempre aprender com elas. Seja aqui no Cafeína ou no Invest News, a gente está sempre falando do cenário macro brasileiro. Então, aproveite e pegue todo esse conteúdo, entre tantos outros disponíveis, e analisem o que pode fazer ou não sentido para a sua carteira de investimentos. Agora, Doni, partiu Giro de Notícias. OpenAI, dona do chat GPT, não tem planos de deixar a Europa. A sinalização é do presidente executivo da empresa, revertendo a ameaça feita recentemente de deixar a região se ficar muito difícil cumprir leis sobre inteligência artificial do bloco. A OpenAI enfrentou críticas por não divulgar dados de treinamento de seu mais recente modelo de inteligência artificial, o GPT-4. A IVE, subsidiária da Embraer, segue avançando com os testes de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, chamada eVTOL. A companhia concluiu recentemente testes em túnel de vento e com o propulsor. O objetivo é desenvolver uma aeronave madura para certificação e início de operação em 2026. A Ponto, empresa de soluções para descarbonização, fechou acordo com a gigante de construção Power China para desenvolvimento de projetos de geração de energia solar fotovoltaica de grande porte no Brasil. A parceria estratégica se inicia em um complexo localizado no Ceará e terá investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais na fase de engenharia, aquisições e construção. Muito bem, notícias giradas. Não se esqueça de deixar aquele like e muito obrigado a você que já é inscrito ou que já é inscrita no nosso canal, hein? Se não for, fica aqui o nosso convite. Vai ser um prazer ter você com a gente. Valeu, Sammy Boy. Pessoal, bons investimentos e até o próximo Cafeína. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.